Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, a gente hoje vai falar sobre o preconceito nas lutas, um tema desenvolvido na disciplina de Educação Física, ministrada pelo professor Alisson Batista. Nosso grupo é composto por três pessoas. Vou começar me apresentando. Eu me chamo Lucas. Eu me chamo Marcos. E eu me chamo Felipe Eto. Vou falar um pouco sobre como ocorre o preconceito nas lutas, né? Assim, de forma bem geral. As lutas, ela é um subtópico do que complementa o esporte em geral. A luta, desde muito tempo que ela teve origem, ela foi originada de vários acontecimentos históricos que é mostrado durante, né, nosso período de colonização, né? Quando os negros vieram para o Brasil e tudo mais, que trouxeram a capoeira e afinidades e coisas. Porém, com a formalidade das lutas e trazendo para um contexto mais social, as lutas, que deveria ser um ambiente de lazer, de prazer, acaba se tornando um pouco pejorativo para algumas pessoas. Eu vou falar agora um pouco sobre a ligação das lutas com o professor e o aluno. Existem diversos argumentos que impedem que o professor incite essa prática. O primeiro deles é a falta da vivência da maioria dos professores com as lutas. Ou seja, são poucos os que já lutaram antes. O segundo é a preocupação com a violência que se imagina que as lutas possam gerar. Uma coisa que alunos e professores precisam tomar consciência é que o professor não precisa saber para saber ensinar. Existem meios para que o professor possa trabalhar as lutas com os alunos sem tê-las praticado antes. Trazendo mais ainda para o contexto social, a gente percebe que na minoria existe um grande preconceito dividido em três grandes áreas, que é a área do machismo, que é o preconceito exercido contra as mulheres, também na área do LGBTQIA+, que é o preconceito exercido dentro de todos os membros, de todas as pessoas de orientações sexuais diferentes da heterossexualidade. E também a gente percebe muito, é muito nítido, que o preconceito também é grande na área racial. Eu vou falar agora um pouco sobre o preconceito nas lutas no meio LGBTQIA+. Numa dose bem maior em comparação aos outros tópicos, as estatísticas aterrorizantes do Brasil é muito preocupante. O preconceito contra a comunidade LGBT, um caso agora recente de transfobia na luta, a americana Fallon Fox, ex-lutadora de MMA e mulher trans, ela é a nova vítima do ideólogo perfeito, aquele indivíduo que idealiza uma feminilidade do estilo bela, recatada e do lar. Ao confrontar essa feminilidade bizarra, que nem nos contos da Disney vem mais, Fox tem sido alvo de artilharia de ódio que tenta desqualificá-la, diminuí-la e principalmente desumanizar. Houve até um lutador brasileiro do UFC que gravou um vídeo de repúdio à americana sob ordens expressas de um pastor evangélico e deputado federal. O lutador foi categórico e se ofereceu para dar uma surra nessa cara. De acordo com suas próprias palavras, não convém nem citar o nome dele, muito menos de pastor, para não dar publicidade ao ódio. Infelizmente, muitas pessoas apoiaram o discurso inflamado de preconceito, talvez esperado que a tal luta acontecesse como de forma de expurgar essa população T, que são as travestis e os transexuais, que não deveriam ocupar esses espaços, segundo a lógica daqueles que promovem o verdadeiro terrorismo. Simplesmente não conseguem aceitar que elas são mulheres, apesar do tratamento hormonal, apesar do implante de silicone, apesar da cirurgia de redesignação sexual. Nada disso importa. O ódio cega a tal ponto que os terroristas dos gêneros não querem parar para ouvir o que elas têm a dizer. Eles querem apenas incitar a violência, promover o lixamento virtual e seguir naturalizando as barbáries através de falas relacionadas a surra, bater e espancar. Como se não houvesse dados suficientes que comprovem que o Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais do mundo. A cada 48 horas, uma é assassinada. Outra questão a ser discutida quando se trata do preconceito nas lutas é a questão do machismo, pois desde o berço as garotas são ensinadas de que a luta é uma coisa de menino, é uma coisa violenta, que a menina não pode fazer, e até mesmo durante, quando a garota resolve realmente lutar, ela é chamada de lésbica, de sapatão, ela é chamada aí de várias coisas, sendo que orientação sexual não tem absolutamente nada a ver com o seu gosto para lutas. E não só participando da luta, as mulheres sofrem preconceito, porque existe assim uma questão muito de machismo na nossa sociedade, em que a mulher não pode ocupar nenhum espaço assim que os homens não achem que é de direito delas. Outro exemplo que teve, não só participando de luta, foi a lutadora Carmen Cascagrossa, que foi chamada para ser árbitra em uma luta. Então, quando ela estava lá,
muitas pessoas ficaram chamando ela de sapatão, ficaram chamando ela de vários nomes, dizendo que era para ela arrumar o que fazer em casa. Então, assim, as mulheres sempre estão sofrendo muito machismo em todos os âmbitos da luta, tanto participando quanto quando elas estão em outra função, como árbitra, nesse caso. Para as mulheres, é algo muito, assim, desmotivador participar de lutas, porque, no Brasil, as mulheres recebem menos do que os homens. A gente tem muita desigualdade salarial e isso se reflete também no MMA. E fora isso, a sociedade espera muito mais coisa de uma mulher do que espera de um homem. Então, por exemplo, é esperado para a mulher que ela seja uma boa mãe, uma boa esposa e ainda encontre. E se ela quiser participar das lutas, ela vai ter que ser boa nessas outras questões de acordo com a sociedade. Então, ela tem muito mais a ser esperado dela e é mais difícil para uma mulher conseguir entrar aí no mundo das lutas. Fora que existem 9 categorias para homens nas lutas e agora que veio receber 3 categorias para as mulheres nas lutas. Então, principalmente para as mulheres que são mais pesadas, maiores, muitas vezes elas acabam não podendo participar de alguns campeonatos, por exemplo, o Ultimate. Boa tarde, como eu já disse anteriormente, meu nome é Felipe Edson e eu vou comentar um pouco sobre o racismo dentro do esporte, mais especificamente nas lutas. É algo comum, mas não é muito relatado porque não existem muitos casos, assim, vamos dizer, famosos. Bem, como a maioria deve saber, racismo é crime previsto pela Lei 7.716, artigo 89, e deve ser sempre denunciado. Muitas vezes, a maioria das pessoas não sabem como denunciar, mas a forma mais correta de se denunciar é ir numa delegacia, mas você pode ir e denunciar prestando um boletim de ocorrência. Também existe a maneira de você denunciar pela internet, e para denunciar casos de racismo e preconceito pela internet, você pode acessar o portal da Cefernet e escolher o motivo da denúncia. Claro que também é muito importante você enviar o link do site em que o crime foi cometido e fazer um comentário sobre o apelido. Por exemplo, se você viu algum caso de racismo, por exemplo, em uma foto do Instagram, você precisa daquele link, daquele comentário, e acessar o portal da Cefernet e fazer essa denúncia. Bem, tendo em consideração o racismo no âmbito das lutas, um caso que eu posso citar para vocês é de um brasileiro que saiu vitorioso do UFC 251 na Ilha da Luta em Abu Dhabi. Esse é um caso de 2020, eu vou falar para vocês que o brasileiro é Raulian Paiva, que emplacou o segundo triunfo no peso mosca, no caso de 57 quilos. Ele bateu um Cazaquistão que estava estreando Zalgas Zumagulov, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, por decisão unânime dos juízes. Mas, naquele tempo, ele conviveu bastante com comentários de racismo vindos do Cazaquistão quanto a torcedores do lutador do qual ele ganhou, comentando sobre isso. Há quem tente minimizar esses casos de racismo, falando coisas como... isso ficou bem claro recentemente, uma notícia que eu vi, que é o consagrado técnico Vanderlei Luxemburgo alegou não concordar que provocações como chamar outros de macaco, mas para desestabilizá-lo emocionalmente, deva ser considerado racismo, o que nós sabemos que é totalmente contrário. E completou dizendo que racismo puro seria apenas o que ocorreu no polêmico caso de assassinato de George Floyd por policiais americanos, que, para quem não sabe, foi um caso recente em que um negro foi morto por policiais americanos simplesmente por ser negro, um caso bem claro de racismo. Nós sabemos que racismo é claro aquilo, mas não só aquilo, e no ambiente das lutas é algo muito comum. Não só nas lutas, mas nos esportes em geral. Por exemplo, no futebol, nós temos muitos casos em que jogadores tendem a, como disse isso, chamar os adversários de macacos, negros, negrinhos, coisas desse tipo. Também temos as plateias e as arquibancadas que costumam jogar bananas em direção aos jogadores. Muitos podem levar na esportiva, como foi o caso do lutador que eu citei, mas nós sabemos que isso é algo muito sério. O preconceito nas lutas é um tema que não é muito discutido, porém é muito importante, pois acaba afastando as pessoas das lutas, pois elas se sentem excluídas, segregadas, diferentes dos outros. É graças ao preconceito que o Brasil é o país que mais mata transexuais, que muitas mulheres são mortas todos os dias por feminicídio. Então isso também se reflete nas lutas e acaba afastando todas as pessoas delas.
Então, se você sabe de algum caso de racismo, de LGBTQ-fobia ou de machismo, não só nas lutas, mas também em qualquer área, nas redes sociais, se você vê alguma coisa, denuncie, porque isso é uma coisa muito importante e estará salvando vidas. Então, gente, a gente finalizando, agradecendo muito ao professor Alisson, que nos ministrou dessa videoaula. E é isso, foi um prazer. Tchau, tchau.